Olá pessoal, vamos para nossa aula 2 de integrais. Bom, no nosso último encontro, eu deixei pendente um exercício, o exercício do balão. Então a gente começa a nossa aula de hoje resolvendo o exercício do balão. Então é o seguinte, um balão sobe a uma taxa de 12 pés por segundo. Quando ele está a 80 pés acima do solo, um pacote é deixado. A aceleração da gravidade é de 32 pés por segundo ao quadrado. Admitindo que nenhuma outra força atue sobre o pacote, determine quanto tempo ele levará para chegar ao solo. Então aqui nós temos um exemplo, de como utilizar as primitivas, as integrais indefinidas para solucionar um problema. Bom, então vamos começar entendendo o que o problema está pedindo. Tem um balão que está subindo, então nós temos aqui, olha, um balão que está subindo a uma velocidade de 12 pés por segundo. Quando ele está a 80 pés de altura, esse pacote aqui é deixado cair do balão. O que o exercício quer saber é quanto tempo esse pacote vai levar para chegar até o chão, É o tempo que o pacote leva para chegar até o chão. Então eu quero saber, na verdade, em que momento o pacote vai estar ocupando a posição zero. Um momento sendo que nesse momento a posição dele é 80 pés, que é 80 pés, que é 12 pés por segundo. Bom, o que eu sei também é que a única força que está atuando sobre o balão é a força da gravidade, que é de 32 pés por segundo ao quadrado. 32 pés por segundo ao quadrado. Só que observa uma coisa, olha, a força de gravidade está atuando no sentido contrário ao do movimento, Então, a gente vai colocar um sinalzinho aqui, porque a aceleração é uma grandeza vetorial. Então, como a gente resolve esse problema aqui? Então, a primeira coisa, a única força que eu sei que está atuando sobre o pacote para que ele caia no chão é a força da gravidade. Então, a aceleração do pacote é a aceleração da gravidade, é isso que a gente está entendendo. Se eu tenho a aceleração do pacote enquanto ele está caindo, eu consigo determinar a velocidade do pacote a partir do momento que eu integrar essa função. Então, para eu determinar a velocidade do pacote, o que eu tenho que fazer? Integrar a aceleração, que é menos 32 dt, A aceleração da gravidade é uma força constante, ela não tem variável. Bom, então se eu fizesse a integral aqui, o v de t seria menos 32t mais a constante arbitrária. Lembrando, uma primitiva é sempre uma família de funções. Agora, não me interessa uma família de funções nesse caso, me interessa uma função específica, aquela que está determinando a velocidade do pacote. Então, eu tenho que determinar o valor dessa constante. E como eu faço para determinar o valor da constante? Eu tenho que ter a condição inicial. E eu tenho a condição inicial, eu tenho, no momento que o pacote é deixado, a velocidade é a velocidade do balão, porque ele está dentro do balão. Então eu digo que no instante zero, a velocidade do pacote é 12 pés por segundo. Então quando o meu t for igual a zero, a velocidade é igual a 12. Então eu determinar o c, eu substituo esses valores aqui nessa função. Então olha, a velocidade é 12 quando o meu t vale zero. Então eu faço 32 vezes zero mais c. Isso aqui multiplicando por zero, esse termo vai sumir. Então o meu c vale 12. Então daqui eu deduzo que a função que me dá a velocidade do pacote vai ser menos 32t mais 12. Bom, se eu tenho a velocidade do pacote, eu consigo determinar a função posição, porque é o que me interessa. Porque a posição, me interessa descobrir em que instante, em que momento o pacote vai estar ocupando a posição zero, que é quando ele vai estar no chão. Então, se eu tenho a função velocidade, a primitiva da velocidade vai me dar a função posição. E a função velocidade é menos 32t mais 12 dt. Então, nós vamos integrar essa função. Eu integrando essa função, eu acho a função que me dá a posição do pacote. Então vai ficar, eu tenho uma constante, que é menos 32 t. Aqui é como se aqui tem 1 mais 1 dá 2, o mesmo número que deu aqui eu repito aqui embaixo. 12 é uma constante. Como eu integro uma constante? Eu mantenho a constante e acrescento a variável de integração, mais a constante arbitrária. Vocês observem que aí eu tenho
um cancelamento, uma simplificação. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Isso aqui fica 1 e menos 32 dividido por 2 dá menos 16. Então, a função que me dá a posição do pacote é menos 16t ao quadrado mais 12t mais c. Mas isso é uma primitiva, uma família de funções. Isso é uma primitiva, é uma família de funções. Me interessa uma função específica, que atende uma condição especial, uma condição inicial. Qual é a condição inicial? No instante zero, na hora que o pacote é deixado, a posição dele é 80 pés. Então eu sei que quando o meu t for igual a zero, a minha posição vai ser 80. Eu vou substituir aqui nessa função para eu determinar o valor do c. Então fica aqui 80 é igual a menos 16t ao quadrado mais... voltando aqui, eu estou substituindo agora, né? 16 no instante zero, 0 ao quadrado mais 12 vezes 0 mais c. Isso aqui vai sumir, isso aqui vai sumir. Então o meu c vale 80. Então olha, a função que está determinando, a função que me dá a posição do pacote é dada por S de t é igual a menos 16t ao quadrado mais 12t mais 80. O que eu preciso resolver agora? Eu quero saber, se eu igualar, eu quero saber em que momento o pacote vai estar na posição zero. Então eu vou igualar essa função aqui a zero. Então vai ficar menos 16 t ao quadrado mais 12t mais 80 é igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau a gente sabe resolver usando a fórmula de Bhaskara. Vou colocar no cantinho aqui para vocês a fórmula de Bhaskara. Então eu sei que delta... para eu achar o x, eu vou fazer menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, sabendo que delta é igual a b2 menos 4ac. Bom, então voltando aqui para o nosso exercício, então a gente tem aqui que o a é igual a menos 16, o b é igual a 12 e o c é igual a 80. A gente começa aqui calculando o valor do delta. Delta é igual a B2, né? B é 12. B ao quadrado menos 4 vezes menos 16 vezes 80. Fazendo essa conta, olha, esse menos com esse menos vai ficar mais, tá certo? Então vai ficar 12 ao quadrado mais o resultado desse produto aqui. Fazendo essa conta, 12 ao quadrado mais 4 vezes 16 vezes 80, isso vai dar 5.264. Então esse aqui é o valor do delta. Mas eu vou trabalhar, na verdade, com a raiz do delta. Então eu já vou extrair a raiz quadrada do delta aqui. A raiz quadrada desse número aqui não vai dar um número exato. Vai dar aproximadamente 72,55. Então agora eu vou substituir isso lá na fórmula aqui para achar o valor do t, né? Que aqui a minha variável é o t. Então os t serão... Eu vou fazer menos b, o b é 12, então é menos 12, mais ou menos a raiz de delta, que é 72,55, sobre 2 vezes o a é 16. 2 vezes menos 16 dá menos 32. Eu vou ter 2 tempos aqui, né? T' e o T duas linhas. Se nós fizermos menos 12 mais 72,56 dividido por menos 32, essa conta aqui vai dar menos 1,89 segundos. E se eu fizer menos 12 com menos 72,56 dividido por menos 32, vai dar 2,64 segundos. Gente, nós estamos querendo saber o tempo que o pacote levou para chegar no chão, não é isso? Então, olha, falar que tem tempo negativo não tem sentido físico, eu descarto essa resposta. Olha, o tempo que o pacote levou para chegar ao chão é esse aqui, 2,64 segundos. Então, olha, a resposta é 2,64 segundos. Isso aqui é o tempo que o pacote levou para chegar até o chão. Bom, hoje nós vamos trabalhar as fórmulas das primitivas imediatas e resolução de exercícios aplicando essas fórmulas. Da mesma maneira que a derivada,
A gente vai ter uma tabela de apoio para que a gente resolva as primitivas ou as integrais indefinidas aqui, ó. Então, essa aqui a gente já viu aula passada, mas vamos retomar. Se eu tenho uma função potência, né, quando o meu x está elevado a um número aqui, seja ele positivo ou negativo, como que eu vou integrar? Eu vou somar 1 nesse expoente, ó, como está aqui, eu somo 1 nesse expoente, o mesmo número que deu aqui eu repito no denominador e acrescento a constante arbitrária. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar x a quinta dx. Então, coloco a variável aqui e vou lá no expoente. Tem 5, eu somo 1. 5 mais 1 dá 6. A mesma coisa que deu aqui, eu repito aqui embaixo, mais a constante arbitrária. Tá aí. Eu poderia resolver aqui embaixo usando f de x e fazer a mesma coisa, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu tiver 2x a quinta dx. O 2 é uma constante, ele fica aqui. Aí eu vou fazer x, aqui eu tenho 5, mais 1 dá 6. O mesmo número que deu aqui, eu vou repetir aqui embaixo, mais a constante arbitrária. Observem aí que eu tenho um cancelamento, né? Eu posso cancelar esse número, aqui ó, dividido em cima e embaixo por 2. Aqui dá 1, aqui dá 3. Então, a resposta possível aqui seria f de x é igual a x a sexta sobre 3 mais a constante arbitrária. Então tá, a gente só retomando a fórmula que a gente viu na semana passada. Agora a gente vai introduzir mais duas funções, a função seno de x e a função cosseno de x. É só olhar na tabela, gente. Eu vou lá na tabela e vejo seno de x, quem que é a primitiva? Menos cosseno de x mais c. Tem nada mais simples, né? Ó, venho aqui, eu tenho uma função que aparece seno de x dx. Eu quero integrar isso daqui. Olho lá na tabela, quem que é a primitiva do seno? Menos cosseno de x mais a constante arbitrária. Vou lá na função cosseno agora. Tenho a função cosseno. Vou lá na tabela, quem que é a primitiva do cosseno? É seno de x mais c. Então, pegando aqui, cosseno de x dx. Vou lá na tabela, quem que é a primitiva do cosseno? É o seno de x mais a constante arbitrária. Próximo exercício. Aqui é importante a gente perceber, olha, que o meu seno, que o seno está multiplicado por uma constante, tá vendo? Ó, eu sei integrar o seno de x, mas aqui, olha, ele está pedindo o seno de alguma constante multiplicando x. Aí, quando isso acontece, a gente pode resolver isso usando uma técnica que a gente vai aprender mais para frente, chamada técnica de substituição de variável. Mas, por enquanto, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Ela está tabelada, vocês vão poder utilizar. Dando um exemplo aqui, ó. Quero fazer o seno, a primitiva integral do seno de 3x dx. Eu sei fazer a primitiva de x. Aqui, olha, eu tenho o 3 multiplicando o ângulo aqui. Então, como que eu faço para resolver essa integral? Então, vou lá na tabela. Ó. Esse número que está aqui, olha, é o valor do k, não é isso? E como é que a gente faz para integrar o seno de kx? Eu faço menos 1 sobre k vezes o cosseno de kx mais c. Então, é só colocar, seguindo o que está na tabela, menos 1 sobre k. Quem que é o k? É o 3, que multiplica mais a constante arbitrária. Primitiva imediata, gente, é porque nós vamos olhar na tabela e pegar a função que já está integrada ali, só copiar, só ver os passos aqui e seguir, tá certo? Vamos ver uma outra. Aqui eu tenho a função e elevado a x. Então, olha, mesmo processo, olha, e elevado a x dx. Quem que é a primitiva de e elevado a x? Vou lá na tabela, é o próprio e elevado a x mais a constante arbitrária. Agora aqui, olha, eu tenho uma constante multiplicando x. Então, eu tenho uma fórmula aqui para resolver esse tipo de problema. Existe uma técnica para a gente resolver isso, que é sem usar a tabela, que é a técnica da substituição. Mas se você tiver acesso a uma tabela com esses dados aqui, você pode utilizar para fazer a primitiva. Então, vamos dar um exemplo aqui, olha. E elevado a 5x dx. Então, como eu faço? O k aqui, quem que é? O k é o 5, né? Então, vamos lá, 1 sobre k. Então, fica 1 sobre 5 e kx, né? Vai repetir o que está aqui, kx, que é o 5x, mais a constante arbitrária. Bom, por último aqui das funções de hoje, olha. Então, a primeira, vamos integrar a função 1 sobre x. Então, olha, se eu quiser integrar 1 sobre x dx, ela tem primitiva imediata. Quem que é a primitiva? É o ln do módulo de x
mais C. É o ln do módulo de x mais a constante arbitrária. O ln, gente, é o logaritmo natural, tá? É o logaritmo cuja base é o número e. Aqui, olha, nesse caso, desse segundo exemplo aqui, eu tenho uma função desse tipo aqui, ó. O a é um número, que é a base. Então, é 2 elevado a um número aqui, 3x. Isso é uma função exponencial, tá? Ela não é o e elevado a x, é uma função exponencial, a base aqui é o número 2. Para integrar esse tipo de função, nós fazemos o seguinte. Então, eu quero integrar 2 elevado a 3x dx. Então, é só seguir o que está aqui, ó, bem no passo a passo mesmo. Fica 1 sobre o k. Quem é o k aqui? 3. Vezes o ln de a. Quem é o a? O 2. O ln de 2 vezes o akx, que é 2 elevado a 3x, mais a constante arbitrária. Aqui ficaria melhor colocar tudo num único termo, tá? Então você vai multiplicar 1 por 2 elevado a 3x, é 2 elevado a 3x, sobre 3 vezes o ln de 2 mais a constante arbitrária. Observe uma coisa, se eu tivesse assim 2 elevado a x, tá certo? Aqui a constante é 1, então aqui ficaria 1 sobre 1. Agora, o 1 altera alguma coisa? Na multiplicação, não altera. Então, olha, quando o meu número aqui for o 1, não menos 1, quando for o 1, esse k aqui aí não precisa colocar. Aí ficaria 1 sobre ln de 2, que multiplica 2 elevado a x, mais a constante arbitrária. Agora a gente vai resolver os exercícios, né? Então aqui é bem simples, você coloca o sinal de igual aqui na frente, o f de x resolve aqui embaixo, tanto faz, os dois são possíveis. Então nós vamos integrar esse primeiro termo aqui. Então fica 2... x, ele está à terceira. Se ele está à terceira, soma no expoente 1. 3 mais 1 dá 4. O mesmo número que deu em cima, eu repito embaixo. Menos 5 é a constante. Agora eu vou integrar o x. O x está com o expoente 1. 1 mais 1 dá 2. O mesmo número que deu aqui, eu repito aqui embaixo. Mais... Agora eu tenho 7. 7 é uma constante. Mantém a constante, acrescenta a variável de integração, mais a constante arbitrária. Observando que no caso aí, eu tenho um cancelamento, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Aqui fica 1, aqui fica 2. Então, nós só colocando a resposta aqui embaixo para ficar bem claro para todo mundo. Então, fica x à quarta sobre 2 menos 5x ao quadrado sobre 2 mais 7x mais a constante arbitrária. Aqui apareceu agora um expoente negativo. É o mesmo processo. Eu vou resolver ele aqui dessa forma, assim, ó, só para fazer bem no passo a passo para vocês. Então, olha, eu tenho x. Ele está elevado a menos 1/3. Se ele está elevado a menos 1/3, como é que eu vou integrar isso aqui? Eu vou somar 1 aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço aqui embaixo. Menos 1/3 mais 1, mais a constante arbitrária. Agora eu tenho que resolver essa situação aqui, olha. Menos 1/3 mais 1. Como que eu resolvo isso? Mantenho o denominador, multiplica esse por esse. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Então vai ficar x elevado a 2/3 sobre 2/3 mais a constante arbitrária. Agora observa, aqui eu tenho uma divisão de frações. Como que eu resolvo divisão de frações, né? Eu tenho, olha, uma fração dividida pela outra. O que eu faço? Eu mantenho a primeira e eu multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3/2. Eu vou multiplicar tudo isso pelo inverso disso aqui. Então ficaria assim, ó, f de x é igual. Invertendo aqui fica 3/2, que multiplica o x elevado a 2/3, mais a constante arbitrária. Pronto, a questão está resolvida. O que eu poderia fazer aqui é voltar esse x aqui para a raiz, que é uma resposta possível, tá? Vou colocar aqui como ou. Você poderia dar a resposta assim também, que estaria perfeito. 3, voltando isso aqui para a raiz, fica raiz cúbica de x ao quadrado. Raiz cúbica de x ao quadrado. Tudo isso sobre 2 mais a constante arbitrária. É uma outra resposta possível aí para esse exercício.
Bom, aqui eu tenho a integral da raiz de x mais a raiz cúbica de x. Então, o primeiro passo aqui, tudo isso sobre 2 mais a constante arbitrária. É uma outra resposta possível aí para esse exercício. Bom, aqui eu tenho a integral da raiz de x mais a raiz cúbica de x. Então, o primeiro passo aqui é nós tirarmos essas variáveis da raiz para poder integrar usando a regra da potência. Então, vai ficar x elevado a meio, né? Tirar da raiz quadrada é x elevado a meio, mais x elevado a 1/3. E aí nós vamos fazer essa primitiva aqui, que eu vou fazer aqui embaixo. Nesse meio eu vou ter que somar 1. E a mesma coisa que deu nessa soma eu vou repetir lá no denominador. Eu vou fazer a parte aqui, meio mais 1. Quanto que dá essa conta? Repete o 2. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, olha, x elevado a meio mais 1 dá x elevado a 3 meios. Então, aqui vai ficar x elevado a 3 meios. A mesma coisa que deu aqui, eu coloco aqui embaixo. 3 meios. Mais, repete o x. Agora eu vou fazer 1/3 mais 1. Mesmo processo. 3 vezes 1, 3. O 3 aqui repete, né? 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então vai ficar x elevado a 4/3 sobre 3 meios mais a constante arbitrária. Agora acontece a mesma coisa aqui, divisão de fração. Eu tenho que multiplicar cada termo pelo inverso disso daqui. Então fica aqui o f de x será, invertendo aqui, fica 2/3 de x elevado a 3 meios, mais, invertendo aqui, fica, aqui é 4/3, gente. Olha, aqui eu errei, olha, na hora de fazer aqui eu errei, ó. Peraí, vamos voltar aqui. Eu errei, aqui é 4/3, né? Eu coloquei 3 meios, mas aqui é 4/3, ó. Fazer assim para ninguém se perder aí, tá? Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retomar isso daqui, fica f de x, o inverso de 3 meios é 2/3, que eu vou multiplicar por x elevado a 3 meios, mais o inverso de 4/3 é 3/4, que eu vou multiplicar por x elevado a 4/3 mais c. Pronto, olha, a função está integrada aqui, mas eu poderia voltar esse x, essas variáveis aí para a raiz, tá? Ou uma outra resposta possível seria, voltando para a raiz, fica 2 raiz quadrada de x ao cubo, tudo isso sobre 3, mais 3 raiz cúbica de x à quarta, tudo isso sobre 4, mais a constante arbitrária. É uma outra resposta aí possível. Essa função ela é bem simples, ó. Nem sei porque eu deixei tanto espaço aqui. Eu tenho uma constante multiplicando o cosseno. Não tem problema nenhum. Repete a constante. A primitiva do cosseno, quem que é? Seno de t mais a constante arbitrária. Agora, aqui, olha, presta atenção. Eu tenho seno de π sobre 3. De θ sobre 3. Θ, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, seno de 1/3 que está multiplicando θ, né? Porque aqui eu tenho 1/3 multiplicando θ, que é a terça parte do θ. Então, observa que esse 1/3 aqui é uma constante. Então, a gente vai ter que usar aquela regrinha. Como é que fica a primitiva do seno? Então, eu tenho uma constante. A constante não faz nada, permanece a constante aqui. Aí, olhando lá na tabela, é menos 1 sobre k. O meu k é 1/3. Cosseno de θ sobre 3 mais a constante arbitrária. Agora, a única coisa que nós faremos aí é resolver, por exemplo, isso daqui, ó. Isso aqui é uma divisão de fração, é menos 1, que eu vou multiplicar pelo inverso aqui, que é 3 sobre 1. Então, vai ficar menos 3 sobre 1, que é menos 3. Então, aqui vai ficar 7, que multiplica o menos 3, vezes o cosseno de θ sobre 3, mais a constante arbitrária. É só resolver essa conta de vezes aí, o exercício está pronto. Ó. 7 vezes menos 3 dá menos 21, que multiplica o cosseno de θ sobre 3 mais a constante arbitrária. Bom, vamos resolver agora esse exercício. Aqui, ó, eu sei integrar elevado a x. Elevado a 3x a gente também sabe, tem que usar aquela
regrinha que eu ensinei lá quando o x aqui tem 1k multiplicando. No caso, o k aqui é o 3. Então, a primitiva de e elevado a 3x é 1 sobre 3e elevado a 3x. Mais, agora a primitiva aqui. Agora aqui, gente, o k, ó, o número que está aqui é o menos 1. Tá? Quando é o menos 1, a gente não tem como se livrar dele, não. Fica aí. Então, fica 5, que multiplica 1 sobre k. O meu k é menos 1. Aí, repete o e elevado a menos x mais c. Agora, resolvendo aqui. Isso aqui nós podemos colocar num único termo, né? Fica e elevado a 3x sobre 3. Mais. Agora, aqui, observa o que acontece. Esse 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5, que multiplica aí menos x mais c. Eu tenho que trocar esse sinal. Então, f de x é igual a e elevado a 3x sobre 3 menos 5 vezes e elevado a menos x mais a constante arbitrária. Agora vamos resolver esse exercício aqui. Então, a constante aqui é menos 1, né? Então, como é que fica? 1 sobre menos 1 vezes e elevado a menos x. Mais, aqui, olha, aquele exemplo. Aqui o meu k é o 1, então eu não preciso colocar, né? Vamos usar lá aquela fórmula que a gente aprendeu. É 1 sobre o k. O meu k é 1, não precisa colocar. E multiplico o ln de a, o meu a aqui é 4, vezes a elevado a x mais a constante arbitrária. Agora é só ajustar as contas aqui, né? Aqui, 1 dividido por menos 1 dá menos 1. O menos 1 a gente não precisa colocar na frente da letra, então fica só o sinal de menos vezes e elevado a menos x. Aqui eu posso juntar, né? Fazer a conta aqui, fica mais 4 elevado a x sobre o ln de 4 mais a constante arbitrária. E tá aí mais uma solução. Com isso, pessoal, a gente encerra o vídeo de hoje. Até a próxima.